A graça e o amor de Jesus esteja para cada um de nós. Amém? Amém. Os queridos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Depois de já tem mais ou menos uns 2 meses, ou um mês que eu estou fora daqui. Eu sei que eu vim na virada do ano, não foi? Isso mesmo. Foi depois, né? Então, agradeço a oportunidade de ontem me convidar para estar aqui. Na verdade, foi uma troca. A Helena pegou ele hoje para ele ir para lá, né? Mas tudo seja feito para a honra e glória de Deus, né? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 17. 5:17. Acharam todos? 2 Coríntios 5, versículo 17. Todos acharam? Amém? Amém. Posso ler? Ou pode a nossa querida visita, como não tem irmã? Jocely. Jocely, você pode colocar de pé e ler o texto para a gente? Pode ser? É bem bonitinho, né? Então lê o irmão que veio aqui à frente, que é o pai do John, é isso mesmo? Pode ler para nós, por favor? Isso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e estas se fizeram novas. Amém, obrigado. A minha tradução diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Olha que interessante, né? Mas meus queridos, vou fazer uma pergunta para vocês. Ser uma nova pessoa, é fácil ser uma nova pessoa? Nunca foi fácil. É verdade. Tem pessoas que, mesmo estando dentro do Evangelho, diz assim: Senhor, vou deixar o Senhor um pouquinho aqui, vou sair um pouquinho da graça e vou resolver um problema ali. Isso é nova criatura? É uma pessoa querendo ser uma nova criatura? Não. Nova criatura é aquela pessoa que está disposta até a engolir, como ditado popular na roça, né? E ditado antigo, engolir sapo. Às vezes as pessoas acham que isso é fraqueza. Esse é um fraco, é um frouxo, enfim. A sociedade julga pessoas que ela é insultada e ela não fala nada e acha e julga essa pessoa como sendo o quê? Uma pessoa fraca. Mas não é fraca. É uma pessoa que está tendo o quê? Virtude de crescimento espiritual. Não é verdade? Jesus falou assim: não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso. Por quê? Porque se você entrar numa luta corporal e defender aquilo que você tem, vamos supor que ele lhe dá um tiro e você morre. E aí? Você está defendendo aquilo que você tem. O velho homem quer o quê? Dominar. Você não vai levar o que eu tenho, não vai levar. Mas o novo homem faz o quê? Meu amigo, vai levar. Isso é de Deus. Deus me deu, Deus me deu outro. Não é verdade? Mas o homem ainda que ainda tem a sua natureza e ainda quer defender a sua natureza antiga, mesmo no Evangelho, ela sempre estará em grandes obstáculos. Sabia disso? Já vi pessoas que estão no Evangelho, mas ela está sempre com grandes obstáculos na vida. Por quê? É porque ainda ela não aprendeu ainda deixar Jesus controlar a sua vida.
Vocês já viram uma canga de boi? Já viram? Trabalhar em roça? E viu aquela canga de boi? Aquela madeira, né? Coloca no pescoço do boi, do garrote, e coloca no outro também. E aqui tem um negócio de couro e não tem como sair. Não tem como, os dois ficam presos no outro ali. E nessa prisão ali, os dois não andarem juntos, o que acontece? Dá problema, né? Eu lembro que na roça, a gente tinha gado lá, e papai tinha uma canga de boi. E aí colocava, o nome dos bois era assim, um era Segredo, da cor vermelha, e o outro era Rio Branco, porque ele era branco. Mas pensa nos dois que brigavam. E esses dois, o Rio Branco, ele era assim, você sabe que uma criança mal criada só faz o que ela quando ela quer? Assim era ele. Lembro que quando eu era pequeno, de idade, tinha 8, 9, 10 anos, e lá na época eu puxava com as madeiras, né, tudo boi mesmo, né? E aí, teve uma vez que um morro acima, assim, ó, o Segredo, ele quando falava assim, Segredo, ele já ia embora mesmo. E às vezes ele ia arrastando assim, ó, o Rio Branco, porque o Rio Branco não queria ir, ele arrastava. Aí chegava um momento que além do peso da tora, mais o peso do Rio Branco, aí o Segredo aguentava. Aí ficava um cá em cima, o outro cá embaixo, atravessava. E tinha um momento que o Rio Branco ele ajoelhava, ficava ajoelhado no chão. E papai ficava numa raiva tão grande, e batia no pobre do garrote, e batia, e pegava o garranchão que tinha aquela ponta de ferro, né? E espetava ele, mas não adiantava. Aí quando estava na teia assim, aí ele levantava e ia. Aí ele pegava. E ia os dois embora, até chegar lá no final. Mas pensa numa dificuldade. Então, Jesus falou certa vez assim, tomai sobre vós o quê? O meu jugo, e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. A partir do momento que nós nos tornamos membros de qualquer uma denominação, se cremos em Cristo Jesus, esta promessa aqui, Joseli, né? Tá certo. Não importa se você é membro da nossa igreja aqui ou de outra denominação. O que importa é que você crê que Jesus é o seu quê? É o seu Salvador. E Ele quer transformar você e eu da mesma forma. Eu tenho um caráter diferente, você tem um outro, mas Ele quer transformar da mesma forma, com o mesmo caráter dele. Mas é preciso nessa transformação o caráter dele ser visto em nós. As pessoas não podem ver da mesma forma a Deilson. Não pode ver mais, só sabe o meu nome. Mas ela tem que ver que as minhas atitudes antigas não é mais hoje. Por mais que eu era um cabra esquentado e brigava com todos, apesar que eu nunca fui, às vezes até apanhava porque eu não entrava em briga, mas vamos supor que eu era esquentado, e qualquer coisa eu partia para briga. Hoje, aquela vizinhança que me via eu esquentado e brigava, hoje a Deilson anda com a Bíblia na mão, e a Deilson hoje é em paz. As pessoas olham para mim, não aquela pessoa mais assim, brava, mas vê o que? No semblante, uma pessoa de paz. Aí quem que está reinando no Adeilson? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E as pessoas veem isso nitidamente, não tem como negar, não é verdade? Quero ler aqui, quem tem esse livro em casa? Vocês têm caminhão preso? Na página capítulo 7, o teste da obediência. Vou ler um pedacinho para vocês aqui. Diz assim: uma pessoa pode não ser capaz de dizer o momento e o lugar exatos,
nem descrever todas as circunstâncias do processo da conversão. Mas isso não prova que ele não seja uma pessoa convertida. Perceberam? Nós nunca podemos, um dia nós vamos dizer, quando nós estivermos no céu, mas enquanto nós estivermos aqui lutando, nós não vamos poder dizer assim, hoje eu sou uma pessoa que... Tem muitos que dizem assim, hoje eu sou uma nova pessoa. Ótimo. Hoje ele já não é mais. Antigamente ele vivia onde? Nos bares, nos lugares de danças, de festas. Hoje ele está com a Bíblia na mão, hoje ele é um diácono, está na igreja. Mas isso não prova que ele ainda é o quê? Convertido. Porque a conversão é o quê? É um processo. É um processo. E às vezes, nesse processo, Deus vai mexer aonde que dói mais no calo de Jéssica. Por quê? Porque é lá daquele calo dela que precisa mexer. Porque aonde, se Jesus não fizer isso nela, ela nunca vai ser uma pessoa diferente. Porque é daquele problemazinho, como um grão de mostarda, mas é o defeito dela. E precisa ser moldado. E triste coisa, irmãos, é quando alguém fala aquilo que a gente realmente é. Não dói? Aí a gente revolta, mas que miserável, esse falou de mim, né? Como que ele falou isso? Mas aí entra o orgulho, e realmente é aquilo que nós somos. Meu colega falou assim a Deus, quando alguém fala mal de você, você analisa os pontos. Se realmente aquilo que ela falou, talvez não possa ter falado para você, mas comentou com uma outra pessoa, e essa outra pessoa acabou chegando até os seus ouvidos. E aí ele falou assim, procura analisar se realmente aquilo que ela abordou sobre você, ela está certa. Se ela estiver certa, procura o quê? Mudar o seu rumo, o seu comportamento. E se você analisou todos os prós e os contras e realmente você não é essa pessoa, então prossiga de forma cada vez melhor. Então é um ponto que nós como cristãos devemos o quê? Nunca resmungar ou achar que a pessoa está falando da minha vida demais. Quem vê os nossos erros? Quem vê os defeitos da esposa? Ela mesma? É quem está do lado, quem é? Ei, Jocely, a irmã tem esposa ainda? A irmã tem esposa não? Foi casada já ou não? Já, tá. Então, quem vê os defeitos da esposa? É quem está do lado. Às vezes os filhos. Não é verdade? Quem vê o defeito do esposo? É quem está do lado. Quem é a patroa, né? Chega assim, meu bem, você precisa mudar nesse detalhe aqui, meu bem. Você é um excelente homem, você é um homem que eu pedi a Deus. Mas esse detalhe aqui, meu bem, esse detalhe aqui, meu bem, precisa ser o quê? Ser tratado, né? E nós não precisamos ficar com raiva, não. Mas tem pessoas que jogam aquilo para o eu, para o orgulho, e fica como? Como que eu sou essa pessoa? Aonde que eu sou essa pessoa? Eu não sou isso não. Aí começa aquela guerra. Aí o processo de mudança, ela demora muito para ser operada. E vocês percebem que essa pessoa, ela sofre muito. Até o processo da perfeição vai sofrendo. Pensa num homem que era assim, vou contar a história de um homem bíblico. Quem já ouviu falar aqui do apóstolo Paulo, mas que foi Saulo? Todos vocês já ouviram falar, não é verdade? Vamos analisar aqui. Jocely, pensa num homem assim, que um homem culto, um homem estudado, foi Saulo. Saulo, na época de Jesus lá, ele estudou mesmo todas as leis sobre a Bíblia, enfim, sobre toda a cultura daquela época. Se hoje Paulo estivesse aqui, ele seria um ministro do Supremo Tribunal Federal, conhecedor de todos o quê? Todas as leis.
poderia entrar onde? Viajar para todos os países, livremente, tranquilo. Mas era um homem que tinha um defeito grave, mas ao mesmo tempo tinha lá no seu íntimo uma devoção a Deus. Mas era um homem ferrenho, um homem bravo. Ele entrava começou a perseguir um povo de Deus no passado. Ele entrava em cidades, vizinhança, e matava gente, trazia arrastado para a prisão e mandava chicotear. Não tinha essa questão se era criança, velho ou jovem, não. Ele, era um homem assim. Teve uma cidade, qual o nome da cidade? Que ele entrou? Damasco. Ele pegou carta dos homens grandes lá, os sumos sacerdotes, para ir para essa cidade, e lá tinha um grupo de vários irmãos ali, de cristãos. E ao ele ir nessa cidade, antes de chegar nos portões dessa cidade, Jesus veio ao encontro dele. A palavra de Deus em Atos fala que Jesus veio ao encontro dele, antes de chegar na cidade, nos portões, entrar nos portões como é a cidade mesmo? Damasco. E aí diz que houve um clarão, um brilho assim, forte, mas um clarão mesmo. E diz que ele caiu de rosto no chão. E ao cair no chão, ele ficou automaticamente como? Cego, não viu nada que você viu. Nada, não viu nada. Só via escuridão assim, olha. E de repente uma voz aos seus ouvidos falou assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele ficou assim, ouviu e falou assim: quem é Senhor? E até os seus soldados ouviram a voz. E ele falou assim: você vai lá na cidade, na rua tal, na rua direita, e você vai encontrar um homem lá. E ele foi lá. E ao chegar lá, o ministro ali do Evangelho orou a ele e disse que caiu dos olhos dele o quê? É tipo como se fosse a catarata hoje, né? A catarata hoje ela embaça de tal maneira que vai secando. E tem uma que vai aprofundando, né? Que você não vê mais nada, nem colocando os óculos. E ele começou a enxergar. A partir daquele momento ali, Saulo se tornou um homem chamado Paulo agora. Só que ele era um homem perfeito agora? Não. Ele tinha muita coisa a vencer. Chegou no auge dos seus dias lá na frente, do seu evangelho, e ele pregava, ele era um homem que pregava o amor de Deus ali. Ele era agora de perseguidor, ele era agora um salvador de almas. Mas chegou um momento, que ele falou assim, olhou para si, vamos supor que fosse um espelho. Ele olhou para o espelho e olhou para dentro de si e disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará esse corpo da morte? Quem? Ele entendeu ali que mesmo ele estando agora dentro do Evangelho, na presença com Cristo, ele precisava ainda ser um homem melhor. Ele fez coisas das suas próprias atitudes. Teve uma vez que ele pregou o Evangelho para a cidade de Atenas e demonstrou o seu talento, mostrou toda a sua sabedoria, mas falou a sua eloquência. Mas a sua eloquência, a sua sabedoria não causou nenhum impacto nas pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas também mediram o mesmo conhecimento com ele. Mesma coisa. E quando ele viu isso, ele pensou: mas miserável como eu sou, quem sou eu? Então, dentro do Evangelho, mesmo nós estando dentro do Evangelho,
a nossa vida cristã, mesmo depois que nós nos batizamos, no momento que nós nos batizamos, nós não somos ainda pãozinho. Nós não somos não. Porque é agora que começa a nossa carreira cristã. É agora. É agora que os nossos defeitos, eles são manifestos. Eu até colocar um texto aqui, mas ela diz assim. Pode colocar. Vai colocar um texto para nós aqui. Olha só. Ó. A força humana é fraqueza. A sabedoria humana é loucura. Nosso sucesso não depende de nossos talentos ou cultura, mas de uma viva ligação com quem? Com Deus. Então, quando você fala assim, hoje eu consegui isso, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Na verdade, quem é que fez isso com vocês? Por vocês, no caso. É a ligação de vocês com Deus. Percebe que as primeiras frases lá em cima, tudo é besteira? Quando você começa a querer seguir uma carreira cristã sozinho, é tudo uma coisa que não lhe leva a lugar nenhum. A não ser as pessoas verem, a Deus na igreja é o mesmo. Não mudou nada, só falando com a Bíblia. Em casa é o mesmo grosso. Na vizinhança não trata bem as vizinhanças. Não dá bom dia, não dá boa tarde. É o mesmo cara fechada, é o mesmo resmungão. Como pessoa está no Evangelho, as pessoas vão julgar. Para estar no Evangelho dessa maneira, compensa? Melhor ficar na minha cerveja. Melhor ficar na minha farra. Então, agora, esses talentos todos aqui, tudo é loucura para Deus. Loucura. Mas quando isso tudo aqui é colocado na ligação com Deus, olha, meus queridos, nós crescemos. Mas crescemos mesmo. E tanto que Saulo, no caso antes, ele era um homem bravo, que não levava nada para casa. Mas chegou um dia que ele se entregou seu coração inteiramente nas mãos de Deus. E ele se sujeitou a ser morto pela causa de Deus. Pedro, quem era Pedro? Era Pedro. Pensa num homem bravo também. Não levava desaforo para casa não. Até mesmo andando com Jesus, quando Jesus tirou ele lá daquela associação ali de pescadores, ele era tinha aquela associação de pescadores, o chefe ali, Jesus trouxe ele para o Evangelho. Aquele homem chegou um momento que quando Jesus falou assim, olha, vocês vão lá naquela cidade lá, e lá vocês falam lá naquela vizinhança que eu vou lá, preciso de um aposento ali para ceiar ali. Vocês sabem do episódio? O episódio, Pedro, Tiago e João falaram assim, chegaram lá, olha, o mestre pediu para que arrumasse aqui um aposento para ele aqui, só que as pessoas perceberam que além de eles serem judeus, eles iam para Jerusalém. E naquele momento, eles falaram, não, para judeus aqui não tem local não. E aí contaram para Jesus. Jesus estava próximo da cidade. E eles falaram para Jesus assim, Senhor, queres que nós façamos o quê? Que peçamos que desça fogo do céu para matar todo esse povo aí? Pode um negócio desse? Os homens já estavam com Jesus, já tinha anos, não vou dizer que tinha mais de 3 anos, mas tinha já uma convivência com Jesus. E Jesus falou assim, repreendeu eles, falou assim, vocês não sabem que espírito sois não? E olha que ele, Jesus, tinha designado antes esses homens para fazer um trabalho. Jesus falou assim, hoje eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo. E eles fizeram um trabalho maravilhoso, expulsaram demônios, curaram pessoas. Mas naquela situação, olha que
conversão, ela não tem tempo, ela não tem idade. Hoje eu falo assim, hoje eu sou uma nova pessoa. Não. Enquanto nós não entrarmos no céu, nós não poderemos dizer que somos cristãos verdadeiros. Porque existe ainda o quê? Traços no nosso caráter que precisa ser o quê? Precisa ser desenvolvidos e para ser o quê? Trabalhados, moldados. Veja só, os homens, os discípulos, como que eles eram antes da conversão verdadeira? Homens bravos. Mas aquela bravura, o Espírito Santo desenvolveu um trabalho deles serem bravos espirituais. Aqueles homens não tinham medo de pregar o evangelho? Tinham? Não. Mas não tinham medo, Joselino. Teve uma vez que eles foram presos. Os sacerdotes prenderam ele, deram uma chicotada neles. E aqueles homens agora na cela ali cantavam. Mas ali mesmo ainda não foi um processo que eles eram santos. Tinham seus defeitos, mas o processo de cada vez uma comunhão com Deus nos leva mais próximo nível com Deus. Aí Deus vai revelando o caráter dele no nosso caráter. E o nosso caráter vai cada vez mais o quê? Vai só diminuindo. E o caráter de Deus vai reproduzindo em nós. E é isso que Deus quer fazer em você, em eu, em mim, em cada um de vocês. Mas essa reprodução do caráter de Deus, de Jesus em minha vida, vai depender de como você vai aceitar. Aí há uma condição. Há uma condição de que você vai querer ser uma pessoa realmente diferente e engolir sapo da sua vizinha. Você limpar o seu quintal e ela fazer assim, ó, pegar o lixo do quintal dela e fazer assim, ó, jogar no seu quintal. E todo dia você pegar o seu quintal, a vassoura, limpar o seu quintal, e a vizinha pegar o lixo dela e fazer, ó, jogar no seu. Aí vai provar se realmente você mudou. Conta uma experiência, se você está disposto a ser uma cristã. Deus trabalha assim, provando você com a pessoa que está do seu lado. Uma vez, uma irmã, isso no Paraná aconteceu, ela todos os dias, a sua vizinha, sabendo que ela era uma pessoa cristã, todos os dias, aquela vizinha tinha uma árvore no seu quintal, todo dia aquela árvore soltava muitas folhas, ela pegava aquelas folhas e jogava no quintal da irmã. Não tinha um dia que ela não fazia isso. Aí, ao invés dessa irmã jogar de volta, ou chamar ela do lado do portão, o que ela fez? E no quintal dela mesmo, ela fez um canteiro e comprou terra e pegava aquelas folhas, misturava com a terra e todo dia a mulher jogava aquela folha, todo dia, e ela jogava ali naquele canteiro. E ela agora comprou uma semente de mamão, jogou ali e de repente, o que aconteceu? Cresceu um belo pé de mamão. E o pé de mamão foi crescendo. Aí quando o pé de folha de árvore parou de cair as folhas, porque elas mudam, né? É qualquer de manga, então vai mudando a estação, a ser novos produtos novos, as folhas param de cair, as velhas, e as novas vão fazer o quê? Vão produzindo qualquer tipo de árvore, é igual o pé de cedro. Já viram o pé de cedro? Ele cai as folhas todinho. Você parece que ele está, olha para ele, parece que está morto, secou. Mas de repente o que acontece? Vê uns brotinhos verdinhos, aquelas folhas lindas. Olha o pé de cajá. Ele cai a folha, fica amarelo, está com anemia. Ele está anêmico, está com hepatite bem brava, né? Aí morreu. Mas de repente o que acontece? Aí
E um belo dia o mamão ficou amarelinho. E ela tirou aquele mamão. Aí bateu no botão da vizinha. Falou assim: vizinha. Chamou ela, bateu ela, a vizinha veio. Atendeu. E ela com a mão aqui atrás assim: olha, eu vim te trazer um presente. Mas eu vim primeiro agradecer você pelas folhas que você jogava todos os dias no meu quintal. Quem faz isso? Agradecer você ter jogado o seu lixo no meu quintal. Ninguém faz isso, ninguém agradece. Não é verdade? Aí ela falou: ó, muito obrigado por você ter jogado aquelas folhas no meu quintal. E através dessas folhas, eu fiz ali um canteiro, comprei umas terras e produziu, botei uma semente de mamão e produziu um belo mamão. Aliás, vários mamões. E eu quero aqui lhe presentear pelo favor que você fez de jogar as folhas do meu quintal. Meus queridos, daquela mulher não tinha onde esconder o seu rosto, de tanta vergonha. Mas a atitude da irmã de pegar aquele ato da vizinha e retribuir com uma bênção, aquilo mexeu no coração da irmã, daquela vizinha, e se tornaram amiguíssimas. E começou a visitar a igreja. Às vezes, irmão, Deus age desta maneira. Para quê? Como eu falei com Jéssica, para mexer lá dentro do coração dela. Eu sei que ela é nervosa. O espírito dela é o quê? Estou falando com vocês, tá? Ela é assim, geniosa. Qualquer coisa ela pula no tamanho. Aí é ali onde Deus vai trabalhar, vai mover uma vizinha para te perturbar, ou um vizinho para atacar, cada um. E o diabo sabe, cada um, irmão, nossos defeitos, e ele ataca mesmo. Deus permite. Por que Deus permite? Porque esses defeitos nossos precisam ser o quê? Precisam ser trabalhados. Eles precisam ser trabalhados. Eu tenho um defeito, olhando para mim assim, Deus é calmo. Eu tenho uma natureza calma, mas só quem sabe sou eu, os meus defeitos. Só quem sabe sou eu. Deus vive rindo. Lá no esconde ali, na igreja lá, botaram o apelido de Deus, um sorriso. Ele vive rindo. Mas se tivesse na minha pele, quem sabe? Jéssica sempre fica sorrisão. Mas quer estar na pele dela? Ninguém quer estar na pele dela, porque é ela que sabe quem é ela. Por isso, tem um texto ali que eu não mandei para você. Diz assim um comentário: quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais os nossos defeitos são revelados. Agora, se você quer ficar do jeito que está, do jeito que vem do mundo, quer ficar na igreja assim, chegou, botou a Bíblia e sentou e vai embora, não quer nada, você vai ficar do jeito que você está. Vai fazer isso nada. Porque não houve o quê? Não há uma mudança. Não há uma mudança. Então você precisa sim, nós precisamos ser cada dia o quê? Ser moldado, deixar ser moldado. Essa questão de deixar ser moldado é uma escolha de vocês. Querem ser boas pessoas? Atrelem-se com pessoas boas. É uma escolha, não é verdade? Querem ser bons? Procurem pessoas que são, nos seus olhos, pessoas boas também na sociedade. Tudo é uma escolha. Por exemplo, uma vez um irmão, ele batizou. Jovem, tinha um visto de sinuca. Quem aqui já teve um visto de sinuca aqui? Eu nunca gostei, joguei, mas nunca gostei do negócio. Mas tem gente que era viciada até hoje. A pessoa aposta, vai apostando. Conheço um rapaz ali no bairro das Malvinas que todo dia que ele pegava, ele apostava. Ele apostou até a bendita da casa com mulher e filhos pequenos, num jogo, a noite toda. E ele não tinha mais nada para apostar, sabe o que ele fez?
apostou a casa dele, com a mulher e as crianças em casa dormindo. E apostou e perdeu a casa. E quando foi meia-noite, o dono da casa, porque não era ele mais, chegou para a esposa e ele estava junto, falou assim, olha, acordou ele e falou, olha, a partir de hoje, essa casa é minha. O seu esposo aqui perdeu a casa de vocês no jogo. E tiveram aqui, ó, o vício. Pessoas colocam até a sua própria vida em risco. Né? Então esse rapaz tinha um vício de jogo, de sinuca. Batizou. E no domingo seguinte ele estava lá na sinuca de novo. No domingo seguinte ele estava lá achando que era realmente uma coisa simples, né? Mas jogo é jogo, é um vício. E ele estava lá. Aí o seu tio, que era um pastor, chegou para ele assim, bateu no ombro dele, chamou ele no particular e falou assim, meu sobrinho, você é um membro da igreja, você é um seguidor de Cristo agora. Você agora não pode mais estar no mesmo convívio e no mesmo vício agora. Você não pode mais. Agora é o seguinte, se você quer ficar nesse vício, pode ficar. Você vai ter as mesmas amizades aí. Mas se você não quer, mude das pessoas, com as pessoas, o ciclo vicioso com as pessoas. Mude. Saia daqui e vai embora. Então, quando nós estamos na fé e sigamos no caminho, nós precisamos ter agora a escolha. Primeiro, escolher Jesus para ser meu amigo em tudo. Você casa, vamos supor que você casa hoje. Um aconselho que eu vou lhe dar: não espere que o seu marido vai lhe fazer feliz por resto da vida. A única pessoa que vai lhe fazer feliz e tem poder para te fazer você feliz é quem? É Jesus. Nunca coloque o seu coração em cima de uma pessoa. Por isso que muitas pessoas são frustradas hoje dentro de um casamento, de um relacionamento, porque elas colocam a sua vida inteira na mão de quê? Da outra pessoa. Quando a outra pessoa frustra ela de tal maneira, o que acontece? Tem pessoas que estão hoje internadas, tomando remédios e remédios porque foram decepcionadas. E a depressão tomou conta da vida dessa pessoa, porque ela se tornou dependente da outra pessoa. Então não é racional. É racional o que, irmão? É colocar a minha vida na mão de quem? Na mão de Jesus. Ele vai te fazer feliz. Embora ele vai te levar você a uma circunstância. Por quê? Porque ele quer que naquela circunstância o seu caráter seja moldado para que você seja mais feliz ainda. Pensa num Deus maravilhoso esse. Quando ele joga você numa situação, permite, não ele joga, ele permite, é porque ele quer que você seja feliz, mais feliz ainda. Mas tem pessoas que escolhem não querer estar ali naquele momento triste, dificultoso. É uma escolha, mas quanto mais você resiste a ser uma pessoa melhor, ser trabalhada naquele defeito seu, mais aquele defeito ele vai crescendo dentro de você, e aí vai ficando mais difícil você vencer aquilo ali. Por isso que diz aqui, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Mas não é o momento que você aceitou Jesus, não é isso não que o Paulo quer dizer. Quer dizer que vocês têm que estar unidos com Jesus quando? Sempre. Acordou de manhã, ora, Jesus, obrigado pela noite. Me deu um bom dia, me abençoe o meu trabalho. Quando chegou no serviço, Jesus, obrigado pelo trabalho e obrigado pelo livramento. Dá-nos uma boa noite. E essa conexão, Jocelyn, essa conexão vai fazendo você se perdendo no meio do caminho e Jesus se tornará a sua visão. Aí você se perde, o seu eu vai cada vez mais o quê? Diminuindo, e Jesus vai vendo o quê? Jesus vai crescendo, e de repente a sua vizinha vai falar assim: Jocelyn, o que
Mas é quem que está fazendo isso, Senhor? É Jesus. Mas você precisa estar o quê? João capítulo 15. Vamos ler lá? Para nós concluirmos. Qual horário aqui? Qual é o horário? 8h29. Vamos terminar. Então, o João capítulo 15 e versículo 4. O segredo da nossa vitória. Qual o segredo da nossa vitória? João capítulo 15, versículo 4. Pode ler. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Exato. Lembra quando eu mencionei? Você pode vir para a igreja, sentar e ficar ali. E você não tem uma conexão com Jesus. O seu caráter vai mudar? Não vai. Então você precisa fazer o quê? Ter o quê? Uma união, conexão. É deixar Jesus entrar na sua vida, viver em você. Aí os frutos dele, qual é o fruto de Jesus? Amor, bondade, benignidade, mansidão. Mansidão é um processo, né? Hoje as pessoas estão matando outras por coisa que mínimas detalhes, um detalhe. O espírito da mansidão. Isso aqui Jesus vai dar. Conto uma experiência para finalizar, que em Londres, perto do rio Tamisa, era uma noite de Natal e estava muito frio. Essa região europeu é muito frio, né? É raramente fazer calor. Quando faz, as pessoas até morrem. Muito calor, né? E estava uma noite de Natal fria, José, mas estava fria. E aí nesse frio, era uma noite de Natal, e muitas pessoas com as suas portas tudo fechadas, as casas fechadas, e só dá para ver assim um brilho, porque a lareira estava acesa, porque estava muito frio. E tinha um velhinho ali fora, e o velhinho estava ali com as mãos roxas, tadinho, não estava tão agasalhado, e estava com um violino, velhinho também na mão, e tentando tocar o violino, para ver se alguém saísse das casas, para poder trazer um dinheirinho para ele poder passar o Natal, a virada meia-noite, né? Todo mundo comemora meia-noite, ter alguma coisa para comprar, para passar o Natal. E aí você olha, e horas, e de repente apareceram dois homens de casaco de couro, de luvas de couro, um chapéu, e eles ali chegaram a olhar aquele velhinho tocando o violino, mas o violino não saía um som que podia atrair as pessoas a sair de suas casas, que estava tão quentinho lá dentro, e sentiu frio cá fora. E aí um daqueles homens chegou assim e falou assim: boa noite, meu senhor. Noite mal, né? Ele falou: pois é, está fazendo muito frio, e as boas pessoas que estão lá dentro das casas não saem porque está muito frio. Eu até entendo elas. Mas aí aquele homem falou assim: eu posso pegar o seu violino? Aí ele falou assim: mas não vai compensar, está muito frio, as pessoas não vão sair de lá de dentro. Aí ele falou assim: posso tentar? Aí o velho falou assim: tudo bem. Aí entregou o violino, trocou a paleta, né, que era o arco, né, que toca, no caso, o arco, ajustou as cravelas, as cordas, foi ajustando, apertando, e aí ele tirou a luva e entregou para o seu companheiro, e pegou o outro pegou o chapéu, e os dois foram ali, os três no caso. E aquele homem começou a tocar o violino, começou a tocar, pensa numa orquestra, e começou a tocar aquele violino tinha um som maravilhoso, foi um vibrato assim, uma consoante, que aquilo entrou nas casas das pessoas, e de repente
uma porta abriu. Aí veio uma pessoa e colocou um tílen dentro do chapéu daquele homem. E de repente outra porta abriu e outra foi abrindo. E a experiência fala que até as crianças saíram do lado ali daquele sofá gostoso, aquele calor gostoso da lareira, e aventuraram, saíram pisando naquele gelo e vieram e colocaram as moedinhas ali. E a porta foi abrindo e aqueles homens tocando violino, até chegar no final da rua. E quando chegaram no final da rua, o chapéu do homem estava pesado de tantas moedas. E aí chegou lá e entregou para aquele homem: olha, está aqui. Entregou o violino para ele e entregou as moedas. Bom Natal para você. E eles, quando estavam assim, uma distância daqui, no Bidel assim, aquele homem deu na mente, um estalo na mente assim: mas por favor, espere, quem é o Senhor? Aí aquele que estava carregando o chapéu, as pessoas colocaram a moedas, falou assim: ele era o Paganini. Conhece a história do Paganini? Um grande violonista, um grande mesmo, extraordinário na arte do violino. E ele falou: não sabia. E aí eles foram embora e ele ficou com as moedas. Agora vamos traduzir para nós. Quando nós nos colocamos, vamos supor, nós somos aquele violino, nós somos aquele homem também e aquele violino. Para nós atrairmos as pessoas, para que as pessoas vejam em nós boas pessoas diferentes, e que isso atrai as pessoas, é preciso alguém entrar em nós. Como as pessoas foram atraídas pelo som daquele violino, meus queridos, as pessoas precisam ser atraídas por nós, mas não eu aderir no som. Elas precisam ver, Jesus na sua vida. Elas precisam ver Jesus em nós. E isso vai atrair elas de tal maneira que quando você dá bom dia, elas vão sorrir: bom dia. E quando nós, irmãos, aqui, Jesus refletir em nós, esse bairro, essa cidade de Macaé, as pessoas verão em nós Jesus. E elas serão atraídas, porque elas verão Jesus em nós. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém. Podemos cantar um hino? Pode aquele hino assim. Fez o cego
grande e excelso